Olá, queridos alunos, eu sou a professora Nilson. Estamos aqui com mais uma videoaula de matemática, dando continuidade à função quadrática. Aí eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e curta nosso canal. Vamos observar o seguinte, hoje nós vamos falar sobre o vértice da parábola. O que é esse vértice da parábola? Nós vimos na aula anterior como encontrarmos a raiz de vértice de uma parábola, de uma função quadrática. Na função quadrática, o gráfico da função quadrática é uma parábola. Então, nós vamos encontrar aquele ponto máximo da parábola, tá? Como a gente pode observar isso? Observando pelo coeficiente A. O coeficiente A sendo menor que zero, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Então, a função ela vai assumir um valor máximo. Ou seja, o que é esse valor máximo? É o máximo que o y pode chegar quando a gente substitui os valores de x. Quando o coeficiente A for maior que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. Então, a função tem um valor mínimo, ou seja, é o valor mínimo que o y pode chegar. Vamos observar aqui o nosso gráfico aqui. Supondo aqui que o nosso gráfico tem a concavidade voltada para baixo, né? Ou seja, o valor de A é negativo. Então, se a gente observar aqui, ó, os valores para y, à medida que a gente for substituindo os valores de x, o cálculo do y vai chegar a valores, né? Ele vai crescendo, até esse ponto máximo. E aí ele não vai mais para cima, por isso o ponto de máximo. Então, qual é o valor de y? O valor de y é 14, é o máximo que y pode chegar. Aí depois o y vai decrescendo, então vai descrevendo essa parábola. Esse ponto máximo aqui, ó, é chamado de vértice da parábola. É onde a parábola ela vai mudar de direção, né? Vamos ver aqui outra situação. Digamos que a nossa parábola esteja com concavidade voltada para cima. Então, à medida que a gente for substituindo o valor de x, o que acontece com y? Nesse caso, o y vai decrescendo, até que o valor de y chega num valor mínimo. E esse ponto aqui, esse vértice, é o ponto de mínimo, nesse caso. Depois, mais os valores de y tornam a crescer. Então, essa é a ideia que nós temos aqui de vértice da parábola. E como é um ponto, vértice é um ponto, ele tem coordenada x e coordenada y. Como é que eu faço para encontrar, então, o vértice dessa parábola? Como é que eu faço para encontrar o valor de xv e o valor de yv? Para a gente poder calcular o valor de xv, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar os coeficientes da minha função, que é o coeficiente A e o coeficiente B. Vamos substituir aqui, ó, menos B dividido por 2 vezes o valor de A. E para a gente encontrar o YV, coordenada Y, nós vamos primeiro calcular o discriminante, o delta, e vamos substituir aqui, ó, menos delta dividido por 2 vezes o valor de A, do coeficiente A. Certo? Então, vamos pegar aqui. À medida que você encontrar o x e o y, você tem um ponto do vértice. Dessa forma aqui, ó, coordenada x, coordenada y, e aí você tem um ponto do vértice. Ou ponto de máximo ou de mínimo, dependendo de como está a concavidade da tua parábola. Vamos ver aqui um exemplo. Digamos que eu tenho aqui a função f de x igual a menos 4x ao quadrado, mais 4x mais 5. O A é menos 4, o coeficiente B é 4 positivo e o coeficiente C é mais 5. Vamos encontrar o vértice da parábola. Vamos substituir aqui o valor de B e o valor de A. Esse menos é o menos da fórmula do xv. Então, vamos colocar, substituindo A e B, nós vamos ter menos 4 dividido por 2 vezes menos 4. Esse menos aqui anterior do numerador é da fórmula. Então, nós vamos ter 2 vezes menos 4, menos 8. Divisão, menos 4 dividido por menos 8, vai dar meio positivo. Lembrando da regra de sinal, na divisão de sinais, números com sinais iguais é positivo. Então, o xv é meio. Vamos encontrar o yv, coordenada y do vértice. Para a gente encontrar, a gente precisa primeiro calcular o discriminante, o delta.
Então, o nosso delta é b ao quadrado menos 4 vezes o valor de a e o c. Então, vamos substituir aqui o b, o a e o c. 4 ao quadrado menos 4 da fórmula, vezes menos 4, que é o a, e vezes 5. Nós vamos ter 4 ao quadrado, 16, e menos 4 vezes menos 4 dá menos 16, positivo, multiplicado por 5 vai dar 80. Por isso, nós temos 16 mais 80, que vai dar 96 positivo. Esse é o nosso delta. Vamos substituir aqui nessa fórmula. Substituindo aqui na nossa fórmula, nós vamos encontrar menos da fórmula do YV, menos 96, substituir o 4, ou o A, né, que é 4 vezes menos 4, que vai dar menos 16. Divisão, menos 96 dividido por menos 16, vai dar 6 positivo. Portanto, o vértice da parábola é meio e 6. X é meio e y é 6. Então, esse é o vértice da parábola. Vamos ver aqui mais um exemplo, né? Se eu quiser, por exemplo, calcular essa mesma situação sem utilizar o YV, podemos encontrar dessa forma também, ó. Quando você substituir aqui, ó, os valores, né? Nós vamos ter a função menos 4x ao quadrado mais 4x mais 5. Eu posso primeiro também calcular o xv aqui. E o y, eu nem preciso utilizar aquela fórmula do YV. Basta eu pegar esse xv e substituir na minha função. Onde tem valor de x, você substitui. Assim, ó. Pega aqui, ó. Calcula f de meio. Então, você vai pegar... Onde tem x, você vai colocar meio. Onde tem x, você vai colocar meio. E vai calcular potência primeiro. Meio ao quadrado é 1/4, né? Então, nós vamos ter menos 4 vezes 1/4. Aqui dá para simplificar, ó. Menos 4 dividido por menos 4, nós vamos ter menos 1. E aqui também eu posso simplificar, ó. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 2, 2. E aí eu posso depois mais somar, ó, 2 mais 5, 7, 7 menos 1, 6. Então, essa aqui é uma outra forma de nós encontrarmos o YV. O YV, certo? Vamos pegar aqui outro exemplo. Esse exemplo aqui, nós podemos usar tanto na matemática quanto na física, tá? Então, a trajetória da bola em um chute a gol descreve uma parábola. Supondo que a sua altura h em metros e t em segundos após o chute seja dada por h igual a menos t ao quadrado mais 6t. Então, temos essa função onde o h está em função do tempo, ou seja, a altura h está em função do tempo. Responda, em que instante a bola atinge a altura máxima? Ou seja, em que tempo a bola atinge a altura máxima? Qual é o tempo nesse caso aqui? Ora, o tempo nesse caso, se a gente for observar, o t é como se fosse aquele valor de x. E a altura é como se fosse o y. Então, vamos substituir aqui, ó. Na letra B também, eu quero a altura máxima atingida pela bola. Ou seja, como é que vai ser o nosso ponto de máximo? O nosso vértice, ele é dado por T de V e H de V. É como se fosse aquele X e como se fosse o Y, certo? A gente só mudou aqui nesse caso a variável, a letra, né? A letra. Então, nós temos aqui que o T é como se fosse o X e o H é como se fosse o Y. Em que instante a bola atinge a altura máxima? Qual é o tempo que a bola atinge a altura máxima? Então, como nós temos aqui coordenada x, nós vamos substituir por menos b dividido por 2 vezes o valor de a. Vamos lá, calculando o b e o a. Voltando aqui, ó, vamos olhar aqui, ó. Quem vai ser o meu a? O a é esse número que está ao lado da variável elevado ao quadrado. O a é menos 1. O b é o 6 e o c não tem, o c é 0. Então, o a é menos 1 e o b é 6. Vamos substituir aqui o b, então. O b é menos da fórmula, 6. E eu tenho o a, que é o menos 1.
2 vezes menos 1 vai dar menos 2. E menos 6 dividido por menos 2 é 3 segundos. E é claro, né, o tempo aqui ele tem que ficar positivo, porque nós temos um tempo sempre positivo. Então, ela vai atingir no instante 3 segundos. Letra B, vamos encontrar a altura máxima. O que nós vamos fazer nesse caso? A gente só vai substituir esse valor aqui do tempo, quando a altura for máxima. Né? Então, vamos lá, né? Substitui o T aqui, ó. T vai entrar no parêntese, tá? Porque o menos está fora, então o tempo é 3 segundos, T ao quadrado. Potenciação primeiro. T ao quadrado, que é o 3 ao quadrado, é 9. 9 vezes menos 1 vai dar menos 9. E 6 vezes 3 vai dar 18. 18, fazendo a diferença, subtrai e coloca o sinal do maior em módulo. Então, 18 menos 9 vai dar 9. A altura que a bola pode atingir, a altura máxima, é 9 metros, certo? Então, gente, curte, compartilha e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.